a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Lembrando também, quem não é inscrito, se inscreva no canal da escola e ative as notificações. E se puder, você deixa aí seu like, tá beleza? Olá, turma do segundo ano. Sou a professora Andresa Mendes e a nossa aula de hoje é uma revisão com as principais características de dois importantes conteúdos. Eu estou falando da Sociedade Açucareira e da Revolução Industrial. Então, vamos começar nossa aula relembrando alguns aspectos da Sociedade Açucareira. Vamos começar com as principais características da economia açucareira. Então, essa palavrinha inglesa, plantation, ela foi utilizada para designar as grandes propriedades de terras. E, além disso, a economia açucareira, a plantação de cana-de-açúcar, se desenvolvia com a utilização da mão de obra escrava. Era uma monocultura com o desenvolvimento de uma única cultura, que nesse caso foi a plantação da cana-de-açúcar, e a produção era visando a exportação. Vale lembrar que em certas regiões do Brasil tínhamos condições naturais favoráveis para o desenvolvimento da lavoura canavieira, como é o caso do clima quente e úmido e o solo de massapê predominante no litoral do Nordeste. Vamos ver agora as principais características do funcionamento de um engenho. Então, o engenho de açúcar era basicamente uma unidade produtiva que melhor caracterizava as condições de riqueza, de poder, prestígio da nobreza durante o Brasil colonial. Então, os engenhos, eles eram latifúndios monocultores, ou seja, eram grandes extensões de terra onde se plantava quase que exclusivamente cana-de-açúcar. Então, nesse engenho, a gente tinha a Casa Grande, que era a sede, desse engenho, era a residência, do senhor de engenho e também dos seus familiares. Tínhamos a senzala, que era o local, de moradia dos escravos, que ficavam ali alojados, com péssimas condições. Tínhamos também a moenda, que era o local onde a cana-de-açúcar era moída, e fazendo nesse momento a extração do caldo. Então, essa moenda ela poderia funcionar basicamente de três formas distintas. Ela poderia funcionar através, da força animal, da força humana, que era através do trabalho dos escravos, ou também através da força das águas. E para finalizar esse primeiro conteúdo da revisão, quero destacar para vocês a questão da mão de obra que era utilizada nos engenhos. E é importante enfatizar que os escravos, eles representavam a principal mão de obra nos engenhos açucareiros. Porém, a mão de obra utilizada nestes engenhos podia ser tanto mão de obra escrava como mão de obra livre, que muitas vezes essa mão de obra livre era formada por trabalhadores especializados, como é o caso do mestre de açúcar, responsável por dar ponto ao açúcar, e o purgador, que era encarregado de purificar o açúcar.
Então, alguns trabalhadores livres, eles que trabalhavam, né, nos engenhos, eles recebiam salários, diferentemente dos escravos. Vamos agora para a nossa revisão sobre Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela começou na Inglaterra por volta do século XVIII e se espalhou por outros países a partir do século XIX. Então, antes da Revolução Industrial, as formas predominantes de produção de mercadorias eram o artesanato e a manufatura. No artesanato, vamos ter uma produção manual, uma produção realizada de forma manual, de forma artesanal, com auxílio de ferramentas, né? E essa produção era em pequena escala. E o produtor, que era denominado artesão, ele trabalhava em sua casa ou em pequenas oficinas. E este artesão controlava as diversas fases da produção artesanal. Já na manufatura, a transformação de matérias-primas em mercadorias acontecia em grandes oficinas. E nesse momento aí da manufatura, a gente tem a presença de vários artesãos que vão executar as tarefas, né, de forma manual. Eles também, adotaram, implantaram a produção em série, e um sistema de divisão do trabalho. Ou seja, cada artesão passou a cumprir uma tarefa específica, dentro do sistema de fabricação de uma mercadoria. Então, nesse momento, quando cada pessoa, desempenhava uma mesma função, com isso houve um aumento da velocidade de produção, porque cada trabalhador passava o dia todo fazendo a mesma tarefa. Então, com isso, temos aí uma característica, importante desse momento, que é a questão do trabalho repetitivo, porque o trabalhador ele passava o dia todo desempenhando a mesma função. Então, isso era um trabalho repetitivo. A forma de produção característica da Revolução Industrial foi a maquinofatura, onde a produção era mecanizada. E tudo isso foi possível devido aos avanços técnicos, ligados aí ao aperfeiçoamento dos métodos produtivos. E como consequência disso, as novas máquinas elas foram substituindo várias ferramentas e muitas vezes essas novas máquinas foram substituindo o próprio trabalhador. Vamos ver agora os impactos da Revolução Industrial, porque quando essa revolução começou a se difundir, isso provocou diversas transformações, tanto nas condições de vida das pessoas, como nas relações de trabalho e até mesmo no crescimento das cidades. Em relação às condições de trabalho, para aumentar os seus lucros e também expandir suas empresas, os industriais precisavam de mão de obra barata. Dessa forma, a maioria dos operários recebiam salários baixos. Os salários eram tão reduzidos que fazia com que toda a família fosse obrigada a trabalhar nas fábricas para sobreviver, inclusive mulheres e crianças. A jornada de trabalho variava em torno de 15 a 16 horas por dia. Então, isso era uma prática comum, nesse período. E as instalações eram precárias, Isso prejudicava também a saúde dos trabalhadores.
essas más condições de trabalho fizeram surgir as resistências operárias. Então, houve conflitos entre operários e empresários. Então, nesses conflitos, houve casos de grupos de operários que invadiram fábricas e destruíram máquinas, como é o caso do ludismo, que foi um movimento de resistência operária. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de revisão de hoje e eu aguardo vocês na nossa próxima aula de história, ok? Nós da EREM José de Lima Júnior temos preparado aulas exclusivas para você. É super importante que você assista às aulas e faça as atividades.